sou o Bruno Rabelo, especialista em cirurgia de quadril, e a partir de agora a gente vai dar um pontapé inicial para uma sequência de vídeos sobre os temas mais interessantes dentro da cirurgia de quadril. Como é o passo a passo de uma cirurgia de quadril? Como é que é feita a escolha do implante? Cimentado, não cimentado? Qual a via de acesso que você vai fazer? Vai pela frente, vai por trás? O que isso muda? Indicação. Quando é indicado uma prótese de quadril? Então, efetivamente, o que eu posso dizer é o seguinte, não há idade. Pacientes jovens, pacientes com mais idade, o importante é como está a qualidade de vida do paciente. A indicação para uma prótese total de quadril é dor, limitação, qualidade de vida ruim. Óbvio que existem exceções. Uma prótese total de quadril também pode ser feita num paciente, por exemplo, com uma fratura de colo de fêmur. Agora, basicamente, a prótese é indicada para paciente de artrose. Uma artrose que a gente chama de primária, uma artrose após uma fratura de acetábulo, uma artrose após uma fratura do colo do fêmur, uma artrose secundária, uma doença da infância, como Legg-Perkins, epifisiólise, displasia do quadril ou luxação congênita do quadril. Quais são os sinais e sintomas de um paciente que possui artrose no quadril? Então, a artrose nada mais é do que uma degeneração da articulação. A cartilagem vai sofrendo danos e esse paciente começa a sofrer uma alteração na sua qualidade de vida. O paciente começa a evoluir com dor, limitação de movimento, incapacidade de caminhar pequenas distâncias, entrar e sair de um carro, às vezes até colocar uma meia, calçar um sapato. São coisas que começam a se tornar incapacitantes para esse paciente. Então aqui nós temos uma pelve completa com os dois lados e nós temos essa cavidade aqui que a gente chama de acetábulo. Essa cavidade ela é super importante porque efetivamente é onde vai encaixar a nossa cabeça do fêmur. Então essa é a imagem que a gente justamente vê na radiografia de quadril. A cabeça femoral, que é essa estrutura aqui, o colo do fêmur, encaixados nessa cavidade, que é o acetábulo. E aí nós temos o movimento. Então a artrose ela tem um momento clínico, que são essas limitações, e um momento radiográfico. Com isso a gente faz o diagnóstico. Na verdade, esse planejamento é super importante porque a gente já consegue definir qual o tipo de implante, o posicionamento correto dos implantes para que a gente consiga acertar ou restabelecer a anatomia normal desse quadril, que é o objetivo básico de uma prótese de quadril, né? E efetivamente ver algumas coisas nas radiografias que possam determinar alguns problemas na cirurgia. A gente já começa a se preparar para uma cirurgia antes. E uma das coisas mais importantes que tem, aliado ao exame físico, aliado a imagens bem realizadas, normalmente radiografias bem realizadas, é uma coisa que a gente chama de template ou planejamento cirúrgico. Isso aqui é super importante porque se a gente está fazendo uma cirurgia de prótese, planejou, por exemplo, um acetábulo do tamanho 50 e a gente começa a fazer o preparo do acetábulo como eu mostrarei à frente, e esse acetábulo está maior que isso, muito provavelmente alguma coisa no seu ato cirúrgico está acontecendo errado. Por isso que esse planejamento é super importante. E esse tipo de planejamento ele existe não só para o acetábulo, mas também para o componente femoral. Então nós temos vários desenhos da prótese femoral em diferentes tamanhos. Esse aqui é um tamanho 1, eles são colocados até o tamanho final, dependendo de cada tipo de implante, para a gente poder fazer o nosso planejamento cirúrgico. E agora vamos abordar como é feita a escolha do implante, do tipo de prótese que a gente vai utilizar, cimentada ou não cimentada. Então, aqui um exemplo de uma prótese cimentada, uma prótese lisa, polida, dupla cunha, ela é encaixada no canal femoral junto com cimento ósseo, tá? Normalmente eu utilizo esse tipo de implante em pacientes que têm uma qualidade óssea ruim. Uma outra opção que nós temos, que normalmente é a mais comumente utilizada, que é normalmente a que eu mais utilizo, é a prótese não cimentada. Percebam que ela tem umas rugosidades, umas porosidades na região, na parte do alto, na parte proximal do implante, tá? Isso aqui é que vai dar o que a gente chama de pega. É isso aqui que vai promover o crescimento ósseo nessa região. Uma outra prótese interessante, que continua sendo cimentada e apesar do tamanho bem pequeno, é uma prótese bem específica em pacientes que têm baixa estatura ou pacientes que
apresentaram uma patologia da infância chamada displasia do quadril, luxação congênita do quadril. Com relação ao acetábulo, né, ele é moldado de acordo com o tamanho de cada acetábulo. Aqui atrás nós podemos perceber várias ranhuras onde o cimento ósseo ele vai interdigitar, ele vai entrar por essas ranhuras, fazendo com que haja uma fixação desse componente no acetábulo. O outro tipo de implante acetabular é o acetábulo chamado não cimentado. Perceba que eles podem ter espaços para colocação de parafusos ou não, são altamente porosos e essas porosidades, assim como no fêmur, é onde há o crescimento ósseo, a incorporação de osso ali. A parte de dentro desse acetábulo, nós temos a parte de cerâmica, ou ela também pode ser um polietileno. Normalmente essas são as superfícies mais comumente utilizadas. E o que encaixa nessas estruturas? São as cabeças. A cabeça de metal, tá? E a cabeça de cerâmica. Esse, então, é o aspecto final da prótese de quadril, onde nós temos o acetábulo com o polietileno ou com a cerâmica, a cabeça de cerâmica e o componente. Nesse caso aqui, por ser a minha escolha, é um componente não cimentado que é encaixado no canal femoral. Isso aqui é o cimento ósseo, tá? É um cimento médico que não provoca nenhum tipo de reação no paciente, não há nenhum tipo de rejeição do paciente a esse tipo de implante. Muitos pacientes me perguntam, doutor, o senhor vai fazendo a via posterior, via anterior, qual a diferença entre elas? Então, quando eu faço uma abordagem que eu chamo posterior, que é o que mais comumente utilizado, eu entro por essa região aqui. O grande ponto é que nessa região aqui passa o nervo ciático. Então, eu faço uma abordagem cirúrgica sobre esse ossinho aqui e a gente vai fazer o procedimento de luxação. Quando eu faço uma abordagem anterior, que pode ser feita tanto com o paciente de barriga para cima ou de lado, eu vou fazer o mesmo processo, só que eu entro na parte anterior, eu entro pela frente, eu vou abordar essa musculatura e faço esse processo aqui. A cabeça do fêmur ela é exposta, ela fica evidente pela frente. Então, depois da exposição da cabeça, seja pela via de acesso anterior ou posterior, o que a gente vai fazer é retirar essa cabeça do fêmur. Então, essa é uma dúvida frequente dos pacientes. Pô, mas você vai tirar na cabeça do fêmur? Dois motivos básicos. Primeiro, sua cabeça do fêmur, a cabeça do fêmur do paciente que vai ser submetido a uma prótese, é a doença, ela está doente, ela está degenerada. E o segundo ponto é que toda vez que a gente retira a cabeça do fêmur, nós vamos repor a cabeça do fêmur justamente com o que a gente mostrou no vídeo sobre tipo de implante, aquelas cabeças femorais, seja de metal ou seja de cerâmica. Então a gente utiliza nesse passo uma serra, tá? De tamanho adequado para que seja feita então a retirada dessa cabeça femoral. Então esse é o processo, o que nós chamamos de osteotomia do colo do fêmur. O passo da retirada da cabeça femoral é um passo de suma importância porque ela permite um melhor preparo do acetábulo, da cavidade acetabular e também do canal femoral. O que a gente tem é justamente esse espaço entre a cavidade acetabular, né, o acetábulo, e o canal femoral agora exposto. Tá? E a partir daí, desse momento, a gente começa então a preparar o componente acetabular. Então, depois da retirada da cabeça do fêmur, o acetábulo ele fica exposto, ele fica bem visível durante o ato cirúrgico. Como é que vai fazer? Vai bater? Não, eu vou explicar o passo a passo. Mas o mais importante é o seguinte, quando eu for preparar esse acetábulo, que é utilizando essas raspas, e esses tamanhos eles vão de acordo com o meu planejamento pré-operatório. Eu encaixei no fundo, estou na minha posição anatômica, estou na minha posição correta, eu começo a fazer a raspagem, preparando esse acetábulo para que ele possa então receber aquela prótese, para que haja o crescimento ósseo ao redor da prótese. Então a estrutura final é essa. Como é que é feito o preparo desse canal femoral para a inserção, para a colocação do componente femoral? Seja ele cimentado ou não cimentado. É feito o preparo do canal femoral com essa raspa, tá? Depois disso, a gente vai começar a entrar com as raspas para cada prótese. Então nós temos aqui o implante já colocado no acetábulo com o polietileno. E o componente femoral, então, no final da cirurgia, é o que ele chama de reduzido. Ele é colocado em contato com esse polietileno. Então essa é a imagem que a gente quer no final
uma cirurgia de prótese de quadril. Existem dúvidas bastante frequentes. A gente acredita que o convívio familiar, logo depois de uma cirurgia dessa, uma cirurgia de alta complexidade, é muito mais interessante do que o paciente ir para o CTI, exceto quando o paciente apresente condições ou alterações clínicas que justifiquem. Eu normalmente vejo o andador numa fase curta inicial dando mais segurança, mais estabilidade para o paciente na marcha. No dia seguinte, muitas vezes até antes de 24 horas de pós-operatório, o paciente ele é estimulado a sentar no leito ou fora do leito e a caminhar. Os implantes melhoraram, a técnica cirúrgica melhorou e isso leva a uma retomada de qualidade de vida muito mais precocemente. Acesse nossas redes sociais, acesse meu site brunorabelo.com.br, vão ter várias informações, não só sobre prótese total de quadril, mas também as outras modalidades de tratamento, seja não cirúrgico ou cirúrgico para artrose. Espero que tenham gostado, me sigam nas redes sociais, não esqueçam de ativar as notificações aqui no YouTube para receber os próximos vídeos, compartilhem e até o próximo. Tchau, tchau!